Shalom, shalom, nós já estamos aqui ao vivo na nossa live da tarde, essa live abençoada. Hoje está aqui na nossa sala alguns irmãos amados, está aqui o pastor Lucas Paulo, ele que é bom nessas questões aí de rede social, está aqui também o Felipe, a Fernanda. Como prometido vocês, eu falei que eu ia entrar às 2, na verdade passou um pouquinho por causa da correria, não deu tempo nem de almoçar ainda, mas nós estamos aqui firmes e fortes. Aproveita e antes de eu começar a falar, manda aí, aperta aí o aviãozinho, manda para a turma aí, para a pessoa entrar, para a pessoa se informar, né, o que a gente vai falar aqui hoje à tarde. Hoje pela manhã eu estava estudando sobre a palavra dízimo, né? E não vou entrar em polêmica para quem crê, para quem não crê, mas a palavra dízimo no hebraico, qual é a palavra que é composta e da onde ela procede? Isso é muito importante. E também, por último, vou te dar aí a chave da palavra riqueza em hebraico e qual é o salmo. Se você não sabe, o salmo de número 119, ele contém cada 8 versículos, ou cada 8 versos, melhor dizendo, ele contém as 22 letras do alfabeto hebraico. As 22 letras do alfabeto hebraico está ali no Salmo de número 119. Existem algumas bíblias que você já vem marcado ali as letras, Ain. Tem algumas pessoas que falam assim, é o nome de alguém. Não, na verdade é uma letra do alfabeto hebraico. Existem algumas bíblias que não têm essa divisão. E também na língua portuguesa você não vai conseguir encontrar o Aleph. Você tem uma ideia. O Salmo 119, o versículo 1, começa como bem-aventurados. Então você não vai encontrar a letra a letra Aleph aqui. No hebraico você vai encontrar. Tá? Então tudo aqui é no hebraico. Então você vai encontrar a letra Aleph no versículo 1, começa com a letra Aleph. No versículo 9 você vai encontrar a letra Bet. No versículo 33 não, no versículo 17 a Gimel. No 25 a Dalet. No 33 o Rei. No 41 o Vav. O 49 o Zain. O 57 o Ret. E assim por seguir. Tá? Eu não vou falar todas elas aqui para você. E é importante que cada uma representada é como se fosse uma letra adorando ao seu Criador, ou fazendo uma petição ao seu Criador, orando ao seu Criador. Todo mundo sabe que Deus criou o mundo com palavras, haja luz. E que palavras ele usou, né? Em que língua ele falou. Ela criou-se, o mundo foi criado através do alfabeto hebraico, através da língua hebraica. A língua hebraica é a letra de Deus. Então, no versículo 1, você vai encontrar a primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Antes de aparecer céus e terra, tem a letra Aleph e a letra Tav. É como se Deus tivesse criado primeiro o alfabeto antes de criar céus e terra. Então, depois, ele começa a criar todas as coisas na sua palavra. Ele falou. Ele falou, haja luz. Então, que língua que ele falou? Na língua hebraica. E tem algumas verdades muito importantes. Cada letra já tem um significado, já tem uma numeração. E procurando hoje pela manhã sobre a palavra dízimo, eu encontrei algo muito especial. A palavra dízimo, ela vem de palavras mais antigas e ela começa na palavra riqueza. Então, a palavra riqueza, que é composta de 3 letras. O Ai, o Shin e o Resh. Então, a palavra riqueza, ela está, para nós aqui, riquezas, né? É uma palavra grande até, mas no hebraico é o Ai, o Shin e o Resh. É achar. Achar. Às vezes você vai mudar a pronúncia, às vezes você vai mudar, mas a mesma raiz, a consoante, é riqueza. E aí, a riqueza, ela produz o ato de dar o dízimo. Ela gera isso. Olha que coisa interessante.
A riqueza, ela produz o ato de dar o dízimo, o ato de dizimar, o ato de dar a 10ª parte. É a mesma 3 letras. É interessante isso. O que forma o ato de dar a 10ª parte, o ato de dar o dízimo, é a mesma letra de riqueza. Aí, essa palavra ato de dar, ou ato de dar a 10ª parte, ela forma uma outra palavra, esher, e é as mesmas letras. É e são as mesmas letras, que é Ain, Shin e Resh, que significa 10. Que significa 10. Se a gente for estudar, né, qual é o valor numérico de 10, a gente vai perceber que 10 representa perfeito. 10 representa plenitude, representa completo, representa tudo isso. Olha que coisa interessante. E essa palavra 10 também não altera a sua raiz de riqueza. Ela também significa Ain, Shin e Resh. Riqueza, Ain, Shin e Resh. Ato de dar a 10ª parte, Ain, Shin e Resh. 10, que significa completo, Ain, Shin e Resh. Não muda. E essa palavra Esh, ela gera uma outra palavra chamada dízimo. E a palavra dízimo, ela acrescenta uma única letra no início, que é o men. Mas as outras 3 letras continuam lá. A riqueza continua lá. E acrescenta apenas uma letra men. Para quem estuda hebraico, você sabe que cada letra tem um significado e um número. O men, ele, se você considerar o sufixo no final, porque são 22 letras no alfabeto hebraico, 22. Mas se você considerar as 5 letras, porque nós temos lá o kaf, tem o início e o final. Nós temos lá o mem, né, o início e no final, o nun e assim por diante, são 5 letras a mais. Então, se você considerar 22 com 5, dá 27. A letra mem está no centro. Ela está no centro, ela está no meio. 13, vem a letra men, se você contar. E depois mais 13. Ela está no meio. Por que ela está no meio? Porque ela é a letra de transição. Ela é uma letra de tirar você de um período e colocar você no outro período. Tirar você de um lugar e conduzir você para outro lugar. Esse lugar pode ser físico, esse lugar pode ser ideológico, pode ser psicológico, pode ser material, pode ser espiritual. Por isso nós temos na figura de Moisés período de 40. 40 anos, 40 anos, 40 anos. São transições. E essa letra mem, ela está na transição de riqueza. Olha que coisa interessante. Para que você possa sair de uma condição e entrar na condição de riqueza, você precisa ter o ato de dizimar. O dízimo é a maneira pela qual Deus estabeleceu para que você transicione da condição que você está, da posição que você está, para a riqueza. Porque a riqueza continua lá. As 3 letras, Ain, Shin e Resh, não sai da palavra dízimo. Ela está lá. Só acrescenta o men no início. Ou seja, Deus quer que você tenha acesso às riquezas. Deus quer que você adentre as riquezas. Sejam elas espirituais, sejam elas materiais, sejam elas no sentido de conhecimento. E men faz essa transição do estado que você está, do lugar que você está, para onde ele quer te levar, que é a riqueza. Então, isso é maravilhoso da parte de Deus. E se nós entendermos a riqueza, o Ain aqui, eu poderia aqui
discorrer muita coisa. A primeira palavra da riqueza é Ain, que ela tem um valor numérico de 70. 70 fala de alguma coisa de maturidade, um ancião, né? Uma pessoa que já está. E existem duas outras palavras que têm o valor de 70, né? Que é o vinho e o segredo. O vinho e o segredo, ela tem o mesmo valor numérico de 70 na sua palavra. Por que o segredo e o vinho, elas estão juntas? Porque quando uma pessoa bebe vinho, ela revela o segredo do coração. Ela revela o segredo. Por isso que está junto, por isso que está unido. E a primeira letra de riqueza é Ain. Parece um estilingue dobrado assim, ó. Parece um estilingue dobrado. Então aqui nós temos dois olhos, e Ain no hebraico significa olho. E parece aqui, ó, um estilingue dobrado. Deixa eu ver se eu consigo. Desse jeito assim, ó. Então tem dois olhinhos aqui, né? E a gente vê que tem um Vzinho aqui no meio. Aqui é apenas o holograma, aonde se projeta. A visão está aqui embaixo, ó. Quando os dois se encontram aqui, os dois pezinhos, a visão está aqui embaixo. A visão se dá aqui e ela projeta para esses dois canais oculares aqui. Você pode ver isso dentro da anatomia humana, você vai perceber que a visão se dá aqui dentro. E você percebe que tem uma ponta de uma flecha aqui? Então, o Ain significa olho. E ela dá início à palavra riqueza. Então é a maneira como nós enxergamos, é a maneira como nós vemos as coisas. É a maneira como você vai enxergar o dízimo. É a maneira como você vai querer transicionar de um lugar para outro lugar. Tem pessoas que enxergam o dízimo como algo da lei. Tem pessoas que enxergam o dízimo como algo que ultrapassou. Não discuto. Você quer continuar nesse conhecimento, fique à vontade. Mas o dízimo, segundo as letras hebraicas, é a maneira pela qual Deus estabeleceu ao homem de transicionar de uma posição para a riqueza. Ah, o dízimo é do judeu, é para o povo judaico. Não, engano seu. Abraão foi o primeiro cara que fez isso. E ele não era judeu, ele era hebreu. O judeu, tão sábio que é, e tão próximo da espiritualidade, pegou aquilo que é espiritual, aquilo que é importante, e tornou isso uma regra, uma lei para eles. Por isso são pessoas prósperas. Quem entende. Todo mundo vai ficar rico por isso? Não. Mas às vezes a riqueza é outra. Às vezes a riqueza não é material. Ela pode ser uma riqueza espiritual. Então cada letra, cada palavra no alfabeto hebraico, não é que nem aqui na nossa cultura ou outras línguas. Quando você vê a palavra café, ela não está ligada a nada. Café, deram o nome, café. Agora, na palavra hebraica, sempre está ligada a alguma coisa. Sempre está ligada a alguma coisa. Sempre está relacionada a alguma coisa. Por quê? Porque é a letra de Deus. É o alfabeto de Deus que foi dado ao homem. E cabe a nós explorarmos isso, conhecermos isso. E o que me chama a atenção, a palavra dízimo é uma transição para o estado que nós estamos, para desfrutar das riquezas inefáveis de Deus. Então Deus dá essa possibilidade para você. E o dizimar significa agir dessa forma para alcançar, para poder ter acesso à riqueza. Ela começa em riqueza e ela termina em riqueza, o dízimo. O dízimo procede de riqueza, procede da letra riqueza. E ela não desassocia a palavra riqueza do seu nome em hebraico. Só acrescenta o men, que é a letra de transição de um lugar para o outro lugar. E dentro da letra men, que tem valor numérico de 40, você vai encontrar uma mulher, para se considerar grávida, é 40 dias. Uma mulher tem uma gestação de 42 semanas, porque fala de transição, fala de dar à luz a algo, fala de receber algo, de uma boa notícia. O dízimo é uma boa notícia, porque ele faz a transição para a riqueza. Ele gera riquezas, ele gera riqueza, gera vida. O M também nós podemos falar sobre Melech, rei.
que também significa, quem entende isso, tem um ato de nobreza. É um ato de nobreza. Também Maim, que também é um M, começa com M, que significa água. A água é muito importante. A água também é uma riqueza maravilhosa da parte de Deus para nós e para a vida humana. Somos compostos aí de 70% de água aproximadamente. Nós também temos costumes, quando vamos comprar uma terra, um sítio, uma fazenda, a primeira pergunta que se faz, tem água? Porque se tem água, o valor é outro. Se não tem água, não vale tanto assim. E a riqueza, ela influencia, a água, ela influencia diretamente na economia do mundo. Porque se aqueles que plantam na agricultura não tiver chuva na sua plantação, os frutos não vão se desenvolver e o preço acaba subindo. E aí nós temos falta de algo. Então água gera riqueza, que também está ligado com o M, com água, que é Mai. E tantas outras coisas. E só dando um parecer, Abraão, ele entrega o seu dízimo, o primeiro dízimo, ele entrega para Melquisedeque, que começa com M. Que faz a transição. O que ele era? Rei de Salém, rei de justiça, que é Meleque, que também é M. Então nada na Bíblia está por acaso. Nada na Bíblia está por acaso. Nós só precisamos entender que dízimo é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus que Ele deu ao homem, que Ele entregou ao homem para transicionar do estado que ele está para um outro estado. E o M está ali, o Meleque está ali, o Melquisedeque está no M. Ele está no M para sair de uma posição, para colocar você em uma outra posição. Não estou aqui para discutir se você vai dar o dízimo, se não vai dar o dízimo, se você crê no dízimo, não crê no dízimo. A gente fala para quem crê. Quem não crê não precisa discutir conosco. Se não quiser fazer isso também, fique à vontade. Nós não estamos aqui, não precisamos de seu dinheiro, não. Nós só estamos dando uma chave para quem quer saber quais são as portas que estão disponíveis para nós nas letras hebraicas. Amém? E vamos lá, como é prometido, o Salmo de número 119, ele possui 176 versos, e cada 8 versos, ele representa uma letra. E nós vamos fazer com que essas letras da riqueza glorifiquem ao Criador. E nós aqui estabelecemos algumas letras, alguns salmos. Eu quero que você marque aí, tá? O Ain. Aonde que está o Ain? Tudo Salmo 119. Então você marca aí na sua casa. Salmo 119. O Ain é a partir do Salmo 119, verso 121 até o 128. Então, a letra Ain, que dá início à palavra riqueza, ela vai do Salmo 119, verso 121 a 128. A outra letra é o Shin. O Shin está aqui no verso 161 e ele vai até o 168. O Shin, ele vai do 161, ele vai até o 168. E por último, o Resh, que forma a palavra achar, asher, que é riqueza, que está no verso, cadê o verso aqui? 153 até o 160. Um segredo. O povo judeu, eles não rezam, ou eles oram, ou eles recitam o salmo de noite. Eles só recitam o salmo durante o dia. Porque eles acreditam que durante o dia, o Eterno, o Criador, o Senhor, está sentado no seu trono, recebendo honras, no trono da misericórdia, no trono da piedade, no trono
de poder receber as petições, os cânticos, as orações. E de noite ele se levanta do trono da justiça para poder fazer justiça. O Senhor nunca dorme e ele trabalha por nós em todo o tempo. Então eles não recitam este salmo ou o salmo durante a noite, somente durante o dia. E nós hoje entramos em Adar. E eu quero fazer um desafio para você ser uma pessoa muito espiritual. Adar, Aleph, Dalet e Resh. Nós lemos esse salmo ontem, que representa o salmo. O que eu coloquei para a minha vida esse mês, e talvez esse ano. Eu vou ler o salmo do mês, de manhã, e o salmo da tarde, eu vou ler sobre riquezas. Vou recitar esse salmo ao nome do Senhor. Eu quero fazer com que essas letras vibrem, essas letras se prostrem e clamem ao Deus Todo-Poderoso que está sentado agora no trono. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Então, vamos lá. Ai, Shin e Resh significa riqueza. Ok? Compartilhe essa live. Compartilhe esse estudo, porque vai ajudar muitas pessoas a poder descobrir o propósito de Deus. Deus revela segredo através das letras. Deus revela segredo através da sua palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. O povo é destruído porque falta o conhecimento. Deus nos deu o prazer e deu uma chave na mão do homem para poder ter acesso às riquezas. Um grande beijo no seu coração. Shalom. E que o Eterno continue te abençoando. Espalhe essa live pelos 4 cantos da terra. Faça isso, se Deus assim falar no teu coração. Transborde esse conhecimento. Não guarde isso para você. Jogue esse conhecimento. E não seja uma pessoa reativa. Porque tem pessoas que às vezes elas não entendem, elas não querem entender, mas não é sobre o outro, é sobre você. Tá bom, meu querido e minha querida? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe no nome de Jesus.